De todas as ferramentas que eu venho praticando nos últimos anos e que me ajudam a viver uma vida mais feliz e consciente, a prática da gratidão, para mim, é a mais poderosa de todas. E eu não estou falando aqui de sentir gratidão só quando algo de bom acontece na sua vida. Eu estou falando de uma gratidão praticada diariamente, de criar o hábito de ser grato pelas coisas que a gente já tem. Quando eu converso com alguém sobre esse assunto, a pessoa me diz: "Eu sei, Michel, é verdade." Mas será que sabe mesmo? Porque na prática, o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com isso. Porque não adianta você saber e não fazer. Para mim, é o mesmo que não saber. Não adianta a gente se encher de conhecimento, de informação e não praticar e não colocar isso em prática no nosso dia a dia. Por muito tempo, eu também achei que sabia, mas só quando eu comecei a colocar em prática foi quando eu realmente consegui perceber o impacto disso. Ser grato pelas pequenas coisas transforma a gente por dentro, aumenta a nossa sensação de bem-estar. E é por isso que a gente precisa fazer isso na nossa rotina. Todos nós passamos por problemas, ou como eu prefiro dizer, desafios. E aqui eu não estou querendo comparar se o meu desafio é maior que o seu ou se o seu é pior que o meu. Todos nós passamos por isso. A questão é que, por pior que seja o momento que você esteja vivendo agora, ainda assim, todos nós temos motivos para ser grato. E cada um precisa descobrir quais são os seus. No meu caso, por exemplo, eu sou grato todos os dias pela minha vida, pela vida da minha família, dos meus amigos, pela comida na mesa, por ter um lugar para morar, por ter saúde, conseguir enxergar, falar, ouvir. São coisas simples. A gente acaba se acostumando no dia a dia com essas coisas e não dá a mínima importância. Mas para mim, são as coisas que mais importam. Isso já se tornou um hábito para mim. Antes de levantar, antes mesmo de eu abrir os olhos, eu já começo a agradecer pela minha noite de sono, por acordar mais um dia, por estar bem. Às vezes, mesmo tendo sonhos não muito legais, ainda assim eu agradeço. E eu faço isso porque a nossa mente ela tem uma tendência natural de focar no pior, no negativo. E na prática da gratidão, isso me ajuda a olhar para o que realmente importa. Por exemplo, às vezes ao longo do meu dia, eu planejei fazer algo e não deu certo. E aí, quando eu percebo que eu estou entrando no movimento de reclamação, de preocupação, eu paro e volto a minha atenção para as coisas que deram certo. Eu não deixo que aquele único evento estrague todo o meu dia. E quando chega no final do dia, antes de dormir, eu faço a mesma coisa. Eu deito, depois de meditar, que eu gosto de meditar antes de dormir, eu deito e aí eu começo a olhar para como foi o meu dia. Eu faço uma espécie de retrospectiva da hora que eu acordei até aquele momento em que eu me deitei. E aí eu agradeço por tudo. Inclusive pelas coisas que não deram certo, que eu não consegui fazer e que pode ficar para outro dia, não tem problema nenhum. E isso me traz uma sensação de leveza, de felicidade, de ter vivido mais um dia abençoado. É uma sensação de bem-estar que chega a ser viciante. E eu percebo que quanto mais eu pratico a gratidão diariamente, mais eu me sinto feliz, grato, mais a minha vida é abençoada. Isso me ajudou a entender também que eu não preciso conquistar tudo o que eu desejo, nem entrar num processo de angústia, de preocupação, como já aconteceu no passado, para me sentir feliz. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas por aí que têm tudo, muito dinheiro, muita casa, carro do ano, uma vida aos olhos da sociedade extremamente abençoada, com a família linda, e se sentem felizes, muitas vezes acabam tirando a própria vida, enquanto tem outras pessoas que têm bem menos, que estão passando às vezes por um problema de saúde ou um financeiro, mas que ao conversar com elas, você percebe o quanto elas são felizes e gratas, mesmo passando por um momento complicado. Isso acontece porque o que realmente importa na vida é como a gente se sente e como a gente lida com as situações, e não sobre as coisas externas
que estão acontecendo naquele momento. A vida é muito mais sobre a experiência interna de cada um de nós. Então, se eu pudesse deixar um conselho nesse vídeo aqui para você, é que pratique a gratidão diariamente. Seja grato pelas coisas que você tem, por mais simples que pareça. Tem muita gente que não tem o que você tem agora. Crie o hábito de agradecer todos os dias pelas pequenas coisas. Você vai perceber que quanto mais grato você é, mais você é feliz, mais você cria uma capacidade de olhar para o que realmente importa, mais o seu olhar muda sobre a vida. Não espere algo extraordinário acontecer na sua vida para você ser grato. Olhe para a sua vida agora e com o tempo você vai perceber como as coisas mudam totalmente, tanto internamente como externamente na sua vida. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se quiser compartilhar alguma experiência pessoal sua aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço.